Olá, bom dia, paz do Senhor a todos. Que o domingo seja abençoado na graça de Deus para cada um de vocês, amém? Hoje eu vou entrar aqui no terceiro livro de Moisés, né? Levítico, no capítulo 1. E chamou o Senhor a Moisés e falou com ele do tabernáculo do testemunho, dizendo: Fala aos filhos de Israel e lhes diga: quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, oferecerá a sua oferta de gado, isto é, de gado, de vacaria e ovelhas. Se a sua oferta for holocausto de gado, macho, sem defeito, oferecerá de sua própria vontade à porta do tabernáculo de testemunho perante ao Senhor. E porá a sua mão sobre a cabeça do holocausto, e ele o aceitará para fazer expiação por ele. Então degolará o bezerro perante o Senhor, e os sacerdotes, filhos de Arão, oferecerão o sangue e o aspergirão ao redor, sobre o altar que está diante da porta do tabernáculo. E então esfolará o holocausto e o dividir em seus pedaços. E os filhos de Arão, sacerdotes, porão fogo sobre o altar. E o sacerdote o oferecerá sobre o altar, ele tirará a cabeça e a queimará sobre o altar, e o seu sangue será espremido sobre a parede do altar. Os judeus dizem que o sacrifício das aves era um dos serviços mais difíceis que os sacerdotes tinham que cumprir. Eles tinham que tomar mais cuidado ao oferecer este sacrifício do que qualquer outro deles. Essas pequenas rolas ou pombinhas eram aceitas pelo Senhor tanto quanto um boi, um carneiro ou até uma ovelha. A lei das ofertas de alimentos, capítulo 2. E quando alguma pessoa oferecer uma oferta de alimento ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha, sobre o qual deitará azeite e incenso sobre ela e porá o incenso sobre ela. E trará para os sacerdotes filhos de Arão, e disso tomará o sacerdote um punhado cheio de flor de farinha e do seu azeite com todo o seu incenso e o queimará sobre o altar. A oferta queimada como um memorial será de aroma suave ao Senhor. E a sobra de alimentos será de Arão e de seus filhos. Coisa santíssima é das ofertas que se queimam ao Senhor. E quando ofereceres oferta de cereal cozida ou no forno, será de toda tortas de flores de farinha, sem levedura, amassada com azeite, folheado em levedura untada com azeite. Mas se a sua oferta for oferta de caçarola, será de flor de farinha sem levedura amassada com azeite, a qual partirás em pedaços e sobre ela deitarás azeite, é uma oferta de alimento. Aqui falando sobre as ofertas, né? Como eles teriam que oferecer para o holocausto. E sobre ela porás azeite, porás ela incenso e oferta de alimentos. No capítulo 16, o sacerdote queimará em memória da parte de seu grão esmiuçado e do azeite com todo o seu incenso. É oferta queimada ao Senhor. Visto que uma parte da oferta de alimento era queimada no fogo e outra parte inserida pelo sacerdote, devemos entender que isso simboliza Cristo em sua vida perfeita, mais uma vida que seria entregue na cruz. Daí a oferta de alimentos ser queimada sobre o altar. Significa, além disso, que o Cristo veio ao mundo com apenas um propósito: o de ir, o de ir para a cruz com sua vida era o de ir para a cruz. Sua vida era perfeita, seu comportamento perfeito, seu caminho perfeito, sua maneira de ser perfeita. Tudo o propósito que ele ser um sacrifício perfeito. Capítulo 3, as ofertas pacíficas. As ofertas pacíficas, uma doação ou presente sacrificial. O holocausto ilustrava Cristo morto, a oferta de alimentos. O Cristo vivo, o sacrifício pacífico, a oferta da paz. Representa como aquele que faz a paz pelo seu sangue derramado na cruz, restabelecendo assim a comunhão do homem com Deus em ambas ofertas e paz e a oferta pela transgressão.
Aprendemos sobre a presença da natureza pecaminosa no coração e na vida do crente, mas achamos mais claramente na oferta da paz, que por a natureza pecaminosa mora em nós, ela não deve nos dominar. Amém? Quando ele fala aqui que a oferta pecaminosa vive em nós, mas que nós não podemos nos contaminar, quer dizer que nós não temos que dar ouvido ao inimigo e se deixar levar pelo pecado, irmãos. Sobre tudo isso, Deus ensina, né, como seriam as ofertas. E estatuto perpétuo é por vossas gerações, em todas as vossas habitações, nenhuma gordura nem sangue algum comereis. Assim como a gordura representa a prosperidade de Cristo, que nos é dada, o sangue representa a sua vida, espontaneamente dada a nós. A oferta da paz representa em bem-aventurança e felicidade de comunhão entre Deus e o homem. Oferta pelo pecado. Falou o Senhor a Moisés dizendo, fala os filhos de Israel dizendo, alguma pessoa pecar por ignorância contra algum dos mandamentos do Senhor sobre coisas que não se deve fazer e proceder contra algum deles. Apresenta a oferta pelo pecado. Cristo se tornou a oferta pelo pecado na cruz. As palavras por ignorância neste versículo indicavam que uma pessoa, independentemente do seu conhecimento da palavra de Deus, não poderia de fato saber o que é realmente o pecado. Isso é humilhante e confortante. Revela que a eficácia e a expiação de Cristo pelo pecado não é medida pela consciência do homem sobre o pecado, mas sim pela avaliação de Deus sobre isso. Ao acreditar neste fato, o coração se enche em uma paz divina. Enfim, todo bezerro tirarás fora do acampamento a um lugar limpo, onde se jogam as cinzas, e os queimarão ao fogo sobre a lenha. Onde se jogam as cinzas será queimado. O cadáver do animal imolado não podia ser queimado sobre o altar de bronze, a menos da oferta pelo pecado. Deveria ser levado para um lugar fora do acampamento e queimado ali. Por quê? Porque quando o cristão peca, por pior que isso seja, ele não tem que voltar a ser salvo. Na oferta pelo pecado, vemos o meio e a maneira pela qual é restaurada a comunhão. As cinzas indicam que o que havia ali foi consumido, o que tipifica o nosso pecado, que é consumido por Cristo em sua obra sacrificial e expiatória. Confessado diariamente, nada fica nesse pecado. Por isso, irmãos, que temos que sempre confessar a Deus os nossos pecados. Nós temos que confessar a Deus os nossos pecados e temos que pedir perdão. Perdão para que nós sejamos perdoados por Deus, e não pelos homens, mas por Deus. E se toda a congregação de Israel tiver pecado por ignorância, e o assunto for oculto aos olhos do povo, e tiverem feito algo contra algum dos mandamentos do Senhor, coisas que não se deve fazer, e forem culpados. Como temos dito, pecado por erro não se limitam só aos tempos antigos testamento. Se de fato há mais crentes na atualidade que cometem esses pecados, como nunca antes na história, se o crente não entender o papel da cruz quando a nossa santificação, tentará viver a sua vida por meio da carne. Deus chama isso de adultério espiritual, já que a confiança é posta em alguma outra coisa que não seja em Cristo e na cruz, o que é um pecado. E porá a sua mão sobre a cabeça da expiação e a degolará por expiação no lugar onde se degola o holocausto. Depois tomará o sacerdote com seu dedo o sangue da expiação e porá sobre as pontas do altar do holocausto e derramará todo o restante do seu sangue no pé do altar. E tirará toda a gordura, como foi tirada a gordura do sacrifício da paz, o sacerdote o queimará sobre o altar em cima das ofertas queimadas do Senhor, e o sacerdote por ele fará expiação dos seus pecados que tinham cometido, e ele será perdoado. Para ter o perdão do seu pecado, o homem não disse nada e não fez nada, exceto por a sua mão sobre a cabeça do substituto
sem mancha, transferindo nesse modo a sua culpa e a sua condenação para seu substituto. A lei exige a vida do homem como a penalidade justa do seu pecado, sendo o pecador transferido para um substituto. A lei logo reclama a vida desse substituto e, em seguida, a vida deste é rendida e a reclamação plena da lei é satisfeita e ofertante, assim é salvo. Tudo isso tipifica a Cristo. No capítulo 5, a oferta pela transgressão. A oferta pela transgressão era provida para expiar transgressões contra Deus e transgressão contra o homem. Na transgressão contra Deus, o sacrifício vinha primeiro e a restituição depois. Na transgressão contra o homem, a ordem seria inversa. O cadáver alude à morte. A morte foi causada pelo pecado original. Por isso, se um animal morto ou um ser humano morto fosse tocado, a pessoa que fizesse isso ficaria imunda e tinha que acontecer uma cerimônia particular para ele ser purificado. Essas são lembranças constantes na antiga lei do pecado e do seu efeito. E será, pois, que quando pecar em alguma dessas coisas, confessará aquilo em que a pecou. Com todos os seus esforços, sua oração, sua alegria, consagração, o melhor cristão e ainda muito defeituoso, ele prossegue dizendo: Cristo nos ensinou a orar diariamente. Perdoa as nossas transgressões, mas que continuaremos orando por perdão, se não tivéssemos transgressões a serem perdoadas. Use e prego que o sangue de Jesus Cristo purifica toda maldade. Esta é uma verdade preciosa para mim, mas ela continua a ser um sacerdote para sempre. Ele continuará para sempre, que ele é também capaz de salvar plenamente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Se ele não vivesse sempre fazendo intercessão por nós, não poderíamos permanecer um só dia. Aqui nossas últimas palavras, a gente vê que se não fosse as misericórdias de Deus em nossas vidas, nós já teríamos sido consumidos deste mundo, irmãos e irmãs. Para a sua expiação, trará o Senhor por pecado que cometeu uma fêmea dos rebanhos, uma cordeira, a cabra, como oferta de expiação, e assim o sacerdote por ela fará a expiação do seu pecado. Uma vez mais, a única resposta ao pecado é a cruz. Trará, pois, o sacerdote por expiação, seguindo a sua estimação, um carneiro sem defeito, ele do seu erro que cometeu por ignorância, a ser-lhe perdoado. Expiação, a culpa certamente fez culpado diante do Senhor. A expressão por ignorância é ainda que não o soubesse. Descartam a falácia popular do que é a sinceridade assegurada à salvação. Aqui Deus está falando, sobre como pagar, pelo preço do pecado, como que eles têm que se redimir a Deus, como eles têm que se fazer, para sair do pecado. Assim somos nós hoje, nos dias de hoje. Nós temos várias maneiras de saber o que é pecado e o que não é. Como que nós fazemos para não pecar, para não continuar na vida do pecado, E a única solução, a única saída que nós temos para não continuar no pecado é os caminhos do Senhor, é estar na presença de Deus, amém? No capítulo 6, fala sobre a restituição, fala com respeito a isto, diz a um fino princípio envolvido na expressão do versículo 2, contra o Senhor. Embora o assunto em questão fosse um mal feito ao próximo de alguém, ainda assim o Senhor viu e considerou isso como uma transgressão contra si mesmo. Tudo tem que ser visto com relação ao Senhor, não importa quem tenha sido afetado. O Senhor tem que ter o primeiro lugar. Por isso, quando a consciência de Davi foi penetrada pela flecha da convicção, em relação ao seu tratamento com Urias, ele exclamou: pequei contra o Senhor. Este princípio não se interpõe, entretanto, no mínimo que seja a reclamação da pessoa que sofreu o dano.
E o sacerdote fará expiação por ela diante do Senhor e obterá perdão de todas as coisas em que tornou culpado. Portanto, quando uma pessoa transgredisse contra seu próximo, primeiro se fazia restituição antes que o sacrifício fosse oferecido. Jesus tratou dessa mesma coisa, quando ele disse: portanto, se apresentares a sua oferta ao altar, ali se lembrareis que teu irmão tem algo contra ti. Deixa ali a tua oferta diante do altar e vai, reconcilia-se primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta-se tua oferta. Nesse versículo nós vemos que não adianta a gente se reconciliar com Deus estando em contenda com nosso irmão. Então Deus fala: vá primeiro e se conserte, com seu irmão, peça perdão, seja perdoado, para chegar até ele. Como é que você vai amar a Deus se você não ama o seu próximo? Como que você vai amar o próximo se você não ama a si mesmo? Então, nós temos que aprender que nós temos que estar na presença de Deus a todo momento. Temos que amar o nosso irmão como a nós mesmos. Por isso que fala, como que você vai amar o seu irmão se você não se ama? Se você se odeia, você vai odiar seu irmão. Se você não se ama, você não vai amar o seu irmão. Isso é a pura verdade. É sobre o holocausto. Até o capítulo 7, temos a lei do holocausto, a oferta de alimentos, ofertas do pecado, ofertas da culpa, ofertas da paz, e temos a oferta da consagração do sumo sacerdote. Oferta de alimentos. Como veremos, a oferta de alimentos, como os demais ofertas, primeiro era para Deus a sua glória, depois para o homem, sob a sua necessidade. E falou ainda o Senhor a Moisés, dizendo: esta é a oferta de Arão e de seus filhos, que oferecerão ao Senhor no seu dia em que forem ungidos. O que aconteceria em breve, capítulo 8. 10ª parte de uma efa de flor da farinha, pela oferta contínua de alimentos, a metade pela manhã e outra metade pela tarde. E todas as ofertas do sacerdote será totalmente queimada, não se comerá. Oferta pelo pecado. A santidade pessoal a Cristo e mais assombrosamente apresentada na oferta do pecado do que em qualquer outro sacrifício. Diz a respeito, é o mais interessante e notável. O Espírito Santo não precisou guardar com tanto zelo a santidade pessoal de Cristo no holocausto. Mas ao menos a alma deveria, de algum modo, não perder de vista essa santidade enquanto contemplava o lugar em que o bendito se tornaria a oferta pelo pecado, repetidas vezes como lembrados disso pelas palavras coisa santíssima é. No capítulo 7, a oferta pela culpa é a oferta de alimentos, a oferta pelo pecado, pela culpa, é o holocausto e a oferta pela paz. Os sacerdotes eram tipos de Cristo, receber essas porções tipificavam o ato de dar a si mesmo. A oferta pela paz tinha a ver com o indivíduo que levava o sacrifício, uma porção derivada de comida por ele e outra porção pelo sacerdote. O que leva o sacrifício, ação de graças, porque a paz foi restaurada entre Deus e ele mesmo, devido às ofertas do pecado, pela culpa, apresentada ao Senhor e aceita por ele. A respeito, a lei ensina o culpado a associar a morte e os sofrimentos do cordeiro imolado com a bênção pela qual ele dava ação de graças. Ensina ao homem, hoje em dia, a mesma lição. Desassociar a adoração e a ação de graças do tormento e do derramamento de sangue do Senhor Jesus, ou seja, em outras palavras, separar tudo isto da cruz implica oferecer a Deus uma abominação e trazer morte à alma e à igreja. A limpeza cerimonial era obrigatória antes de alguém comer a oferta pacífica. A desobediência neste quesito resultava a morte.
professar a fé na pessoa de Cristo e na expiação feita por Cristo, afirmando ter comunhão com ele, mas estando secretamente impuro, assegura a ira de Deus. Em outras palavras, embora definitivamente há liberdade na cruz, não há licenciosidade na cruz. Irmãos, muitas vezes as pessoas se vê no pecado, mas eles acham que estando no pecado em segredo, Deus não está vendo. Então, tudo que nós fazemos hoje nesta terra, debaixo dos céus, tudo está na presença de Deus. Tudo Deus está a espiar. Deus, ele observa tudo. Ele observa o que nós fazemos, o que nós pensamos, o que nós cometemos de errado. Então, que nós possamos evitar mais esse tipo de erro, para que nós não venhamos pecar na presença de Deus. Amém? Sobre a gordura e o sangue, a gordura do animal significava saúde e prosperidade. Em consequência, serve como um tipo de Deus, dando do seu melhor com respeito ao Senhor Jesus Cristo, de quem recebemos todas essas coisas. A gordura queimada no altar simboliza o meio pelo qual todas essas coisas boas nos sobrevêm, que é por meio da cruz. Na proibição contra comer sangue foi estendida também o Novo Testamento. A vida da carne está no sangue, e o sangue simboliza a vida de Cristo derramada a nosso favor, a única coisa que podia expiar todo o pecado. Sobre os sacerdotes, quem ofereceu o seu sacrifício pacífico ao Senhor trará a sua oferta ao Senhor do seu sacrifício. A oferta pacífica oferecida a Deus significava que a paz interrompida pelo pecado agora tinha sido restaurada. A oferta movida ou alcançada recebeu este nome pelo fato de que tudo o que era oferecido ser agitado ou movido primeiro para o altar de bronze, que simboliza o preço de Cristo, que Cristo pagaria na cruz, dando-lhe graças de tê-lo pagado. Depois o sacerdote voltava e continuava a elevar a oferta ao altar, agitando ou balançando o peito em direção aos 4 extremos do universo, dizendo assim que com efeito o que Cristo faria na cruz seria suficiente para todos. As ofertas do holocausto, pelo pecado, pela culpa e das consagrações do pacífico são 5 ofertas. 5 é o número de Deus para a graça. Jesus satisfaria todas essas ofertas por meio de um só sacrifício, ele mesmo na cruz do Calvário, o qual ordenou o Senhor a Moisés no Monte Sinai, no dia em que ordenou aos filhos de Israel que oferecessem as suas ofertas ao Senhor no deserto de Sinai. Sobre a consagração dos sacerdotes, capítulo 8, ao estudarmos o livro de Levítico, veremos que seu maior tema é um sacrifício, um sacerdote e um lugar de adoração. Tratam dos sacerdotes, mas o sacrifício é o fundamento de tudo isso. Isto fala a cruz do Cristo. O pecador necessita de um sacrifício, o adorador necessita de um sacerdote. Cristo é ambos. Todas essas coisas mencionadas no 2º versículo apontam para Cristo e para Cristo somente. Referente a isto, disse: se tivessem desconsiderado a palavra glória, não teria aparecido. As duas coisas estavam intimamente relacionadas. O menor desvio do assim do Senhor, diz o Senhor, teria impedido os raios da glória divina de aparecerem diante da congregação de Israel. Se tivesse ocorrido a introdução de um só rito ou de uma cerimônia não ordenada pela palavra, ou se tivesse havido a omissão quanto a algo que a palavra mandava, o Senhor não teria se manifestado em sua glória. Ele não podia tolerar, pela glória da sua presença, a negligência ou a rejeição da sua palavra. Ele podia aguentar a ignorância e a debilidade espiritual, mas não podia tolerar a negligência nem a desobediência. Como esses sacerdotes eram o tipo de Cristo, essa lavagem tinha propósito
de representar a pureza sublime de Jesus, o qual era santo, inocente, limpo, afastado dos pecadores. Sobre as vestimentas, e pôs sobre ela a túnica, fala da deidade de Cristo. Deidade de Cristo. Fala do serviço de Cristo na humanidade. Fala da justiça de Cristo, da força de Cristo, e tipifica a obra do Espírito dentro da vida de Cristo. Visto que esse era colocado sobre o coração do sacerdote, tem a ver com o amor de Cristo que motivaria ele a dar a si mesmo pela humanidade. Sobre a unção, o azeite era um tipo de Espírito Santo, o qual agora opera literalmente e não simplesmente em um sentido simbólico, mas resultado da cruz de Cristo. Espargiu dele sobre o altar 7 vezes. Fala da domínio total sobre o pecado, que o Espírito Santo nos dá. Tudo se tornou possível pela cruz. As ofertas, de fato, então fez chegar o bezerro da expiação do pecado. De fato, Arão e seus filhos se colocaram como pecadores penitentes ao lado da oferta pelo pecado, que agora era oferecida pela primeira vez. A oferta pelo pecado foi chamada Santíssima, porque limpava o pecado de todo pecador no holocausto. Cristo tomou a sua perfeição e a imputou ao pecador na oferta pelo pecado. Porque Cristo pagou o preço por esse pecado e, de fato, por todos os pecadores. Este ato representa os seus pecados sendo transferido para a vítima inocente, que significava o Cristo, que tomou o nosso pecado sobre si mesmo. O culpado tinha que degolar pessoalmente o animal inocente, o que simboliza o fato em que foram os nossos pecados que puseram Cristo na cruz. O bezerro era uma oferta pelo pecado, por conseguinte, não podia ser queimado no altar das 4 ofertas. Com sangue, só o holocausto podia ser queimado totalmente sobre o altar, porque representava a perfeição de Cristo e não o pecado. Todas essas coisas levava para fora do acampamento e queimada, tipicamente os nossos pecados tirados, e tudo devido à cruz. Sobre o holocausto, representa a perfeição de Cristo, que podia totalmente ser queimado no altar. O carneiro da consagração, o sacrifício do bezerro, que é a verdadeira consagração, só é produzida por meio da cruz e a nossa fé naquela obra terminada de Cristo. Tudo representa Cristo, o único que podia satisfazer as demandas justas de um Deus 3 vezes santo. A oferta movida significava ação de graças ao Senhor e que Ele é o único autor da salvação. Significa que inclusive Moisés tinha que comer de Cristo como todos. A unção, Arão e seus filhos já tinham sido ungidos com azeite e tinha o sangue aplicado sobre si. Agora isto é feito de novo, que seriam conclusões apropriadas a da sua consagração. Tinha o propósito de mostrar que a santificação é um processo em curso. Daí a necessidade de uma confiança contínua no sangue e na necessidade de uma unção contínua no Espírito Santo. Mesmo sendo formosas, caras como eram as vestimentas de Arão, o azeite e o sangue ainda tinha de ser aplicados. Simplesmente significa que a formosura e a glória de Salvador tipificava dessas vestimentas de Arão. Eram possíveis pelo que Jesus fez na cruz. Amém? Sobre a comida, isso proporciona um bom tipo de Cristo e o seu povo comendo juntos como resultado da expiação realizada. Significa que tudo que é de Cristo deve ser absorvido. Em outras palavras, ou de tudo de Cristo ou nada de Cristo. Ele não pode ser aceito apenas em parte. Ou você aceita Cristo ou você não aceita Cristo. Sobre a consagração, o número 7 tipifica a perfeição por fé em Cristo e na cruz obtida uma consagração perfeita, tudo produzida pelo Espírito Santo. Capítulo 9, as ofertas de Arão. E aconteceu que no 8º dia que Moisés chamou Arão e seus filhos e anciãos de Israel.
Mostrarão em seu ofício de mediador como o sumo sacerdote simbolizava Cristo em seu ofício de intercessor, que ele agora ocupa. Oitavo dia corresponde ao nono momento em que Jesus foi ressuscitado de entre os mortos, o que aconteceu em essência no oitavo dia. Ele foi levantado no primeiro dia da semana, que era o oitavo dia depois de uma semana sabática completa. Segundo a tradição antiga, o oitavo dia de Arão correspondia ao primeiro dia de março. Referente a isso, Seis diz, por toda parte até o nosso humor mais santo de atividades mais sagradas, ainda há vestígios de acusação severa e humilhante. Ó homem, és um pecador, todo o seu bem é uma abominação, fora de Cristo. Tua única esperança está nele, cujo corpo foi moído, cujo sangue foi derramado pela exemissão dos pecados. Tudo isso indica que nossa mão deve sempre estar mantida sobre a fronte do Cordeiro expiatório. Nunca devemos cessar a descansar sobre Jesus e sua oferta de si mesmo por nós. Devemos sempre olhar para a cruz. Isso quer dizer que nós devemos sempre estar em oração, irmãos, sempre intercedendo, sempre buscando por nosso Deus. Porque Deus, ele não para, ele não descansa, ele está a todo momento ao nosso redor, ele está a todo momento cuidando de nós. Sobre as preparações, e levavam em ordenança, Moisés diante do tabernáculo de testemunho e se achegou toda a congregação que puseram diante do Senhor. Então Moisés disse, isto é o que ordenou o Senhor, faça a glória do Senhor vos aparecer. E disse Moisés a Arão, chega-te ao altar e faz a tua expiação do pecado e ao holocausto. E faz expiação por ti e pelo povo, fazes também oferta do povo e faz expiação por eles, como ordenou ao Senhor. Ofertas pelos sacerdotes, então Arão chegou ao altar e degolou o bezerro de expiação que era oferecido por si mesmo. E os filhos de Arão lhe trouxeram sangue, e ele molhou o seu dedo no sangue, pôs sobre as pontas do altar e derramou o restante do sangue ao pé do altar. Oferta pelo povo. Ofereceu também depois a oferta do povo e tomou o bode que era para expiação do povo e degolou e ofereceu do expiação do pecado como primeiro. Fez também chegar o holocausto e ofereceu o segundo rito. E ofereceu desde o modo a oferta alimentos e encheu dela sua mão e fez queimar sobre o altar, além do holocausto da manhã. Degolou também um boi e um carneiro em sacrifício pacífico pelo aquele povo, e os filhos de Arão lhe entregaram o sangue, o qual aspergiu ele sobre o altar ao redor. Depois Arão levantou a sua mão ao povo e abençoou, e desceu, havendo feito a expiação do pecado e o holocausto e a oferta pacífica. Porque saiu fogo de diante do Senhor, e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, o que vendo todo o povo jubilou e caiu sobre o seu rosto. Foi uma manifestação visível do julgamento de Deus sobre o sacrifício. Era um tipo de julgamento que Jesus sofreria enquanto estivesse na cruz, tudo em nosso lugar. Mas lembre-se do seguinte, esse julgamento só é apaziguado por Jesus e pela cruz. De outro modo, virá sobre o indivíduo, independentemente de quem seja tal indivíduo. Irmãos, nós vemos aqui nos versículos bíblicos que com tantos holocaustos, com tantos sacrifícios, com tantas ofertas oferecidas, tudo isso ia a Jesus, né? Ia se acumulando simplesmente no corpo de Cristo, porque no momento que ele sofresse por nós, que ele pagasse nossos pecados na cruz, todo sacrifício seria levado ali, né, no momento da cruz. Enquanto ser humano sofreu, quantas dores ele passou, ele sentiu, né, por nós naquela cruz. E ainda hoje, né, no tempo de hoje, nós vemos que nem sempre nós damos o verdadeiro valor, né, a Cristo, o verdadeiro valor, nosso Deus, saber que Deus enviou seu único filho. Tudo bem que ele ia voltar à casa do Pai, que ele está sentado ao lado do Pai, mas quem de nós, pais e mães, teríamos coragem de sacrificar os nossos filhos por o pecado de alguém? Só Deus, irmãos.
Só Deus faria isso. Não existe um ser humano sequer que fizesse isso. Tudo bem que aqui onde nós vivemos hoje, no mundo que nós estamos vivendo hoje, existe muita maldade humana, existe muitas coisas inacreditáveis, né? São pais matando filhos, filhos matando pais, são pais sacrificando filhos para o diabo, ofertando seus próprios filhos, suas almas para o diabo. Existe sim, irmãos. Mas quem somos nós para julgar? Porque Deus está atento a tudo, Deus sabe de tudo. Então nós temos que entender que para nós amarmos o próximo, nós temos que se amar primeiro. Amarmos a nós, amarmos a Deus e amarmos ao próximo. Porque nós somos imagem e semelhança de Cristo. Independente de qual seria a imagem de Jesus, nós somos a semelhança dele. Isso quer dizer que nós temos que procurarmos ser igual a Cristo. Procurar perdoar, amar, não odiar, não blasfemar, não julgar o próximo, não levantar falso testemunho. São muitas coisas que nós temos que aprender a fazer, irmãos, que venha a ser cópia de Deus. Jesus nunca levantou sua voz, Jesus nunca levantou suas mãos para agredir ninguém, ele nunca julgou ninguém. Ele sempre procurou fazer o certo, por mais que as pessoas estavam ali fazendo mal para ele. Olha, as pessoas do mundo, né? O ser humano, ele já vinha fazendo mal para Jesus bem antes dele nascer, bem antes dele voltar, bem antes dele aparecer como Salvador, porque só naquela época que colocaram ali para que fossem mortas tantas crianças nascesse a partir de um ano de idade para baixo. Eles queriam que todas elas fossem mortas, porque eles já sabiam que existia um Salvador e que esse Salvador viria, independente da maldade que eles fizessem. Deus estava protegendo o nosso Salvador, porque ele viria. Ele deixou ali o libertador para que tirasse, né, o povo do Egito, da maldade das mãos dos egípcios. No deserto, Deus acompanhou seu povo, mesmo sendo pecadores, mesmo sendo blasfemadores, Deus continuou acompanhando aquele povo. Mas o povo não teve a capacidade de ter a paciência que Deus tem conosco, que Jesus tem conosco. Eles não tiveram essa paciência para chegar à terra prometida. Eles não conseguiram chegar à terra prometida, irmãos. Uma travessia que teria que durar apenas 40 dias, duraram 40 anos. Gente, imagine você vivendo no deserto durante 40 anos, não são 40 dias. Aquilo ali sufocou, oprimiu. Não é Deus que fez isso, foi eles próprios que fizeram, foi a boca deles, porque aqui vem o poder do bem e do mal. Aqui vem o poder da vida e da morte. Então nós temos que vigiar o que sai da nossa boca. Nós temos que saber falar, nós temos que saber ouvir, saber enxergar. Amém, irmãos? Irmãos, eu vou parar na palavra aqui. O próximo vai ser o capítulo 10. Amém? Nós vamos orar, entregar a Deus nossa vida, nossa família, nossos filhos, né? Vamos consagrar a Deus tudo que nós possuímos. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu entro na sua presença primeiramente, Pai querido, para te agradecer pelo dia, agradecer pela vida, agradecer por mais um dia, Senhor, meu Deus, que o Senhor está me concedendo. Eu venho agradecer, meu Deus, pela minha saúde, pela saúde dos meus filhos e familiares. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento eu venho apresentar, Papai querido, cada filho e filha sua que se apresentar nesse canal, Pai, para ouvir a sua leitura bíblica, para ouvir a sua palavra, para entender, Pai, o que o Senhor possa estar querendo levar até eles. Senhor, meu Deus e meu Pai, abençoa a vida dos teus irmãos, dos teus filhos. Abençoa, Senhor Jesus, a vida de cada um deles, Pai. Vai na casa deles, vai tirando, Senhor Jesus, toda potestade, todo principado. Vai afastando da vida deles, Pai, todas as transgressões. Que eles possam se voltar para Ti, Senhor, meu Deus. Que eles possam entender qual é o verdadeiro sacrifício, qual é a verdadeira oferta que nós temos que oferecer a Ti. Pai querido, Pai amado, vai de encontro aos nossos jovens, nossas crianças, vai de encontro aos nossos idosos, Pai.
Vai de encontro, Senhor, meu Deus, aqueles jovens que estão na rua, aqueles moradores de rua, Pai, que não tem para onde ir. Às vezes até tem, Pai, mas a perturbação do inimigo na cabeça daqueles jovens não deixa com que eles voltem para seus familiares. Senhor, meu Deus, visita os orfanatos, os asilos, visita as creches, visita os presídios femininos e masculinos. Visita, Senhor, meu Deus, a esplanada do ministério. Visita, Senhor, meu Deus, lá onde se encontra nosso presidente, Pai. Que ele possa, Senhor, meu Deus, ser consagrado a Ti e se voltar, Senhor, meu Deus, para os Seus caminhos. Que ele possa fazer um concerto contigo, Pai, e largar tudo que é abominação, Senhor, meu Deus, da vida dele, Pai. Porque se o Senhor o colocou como líder, Pai, que ele seja um líder, Senhor, meu Deus, verdadeiramente seguindo a Jesus, seguindo a nossa lei, Pai. Para que nós possamos, Senhor Jesus, viver em harmonia, viver em paz. Pai querido, Pai amado, vai repreendendo dos seus filhos e filhas, Pai, toda abominação, toda macumba, toda feitiçaria, toda pedra de tropeço, todo impedimento, Senhor Jesus, que impeça seus filhos de crescerem na sua presença, Pai. Pai, entra, Senhor meu Deus, nos hospitais, entra, Senhor meu Deus, nos leitos das UTIs, nos quartos, Pai, na onde se encontram aqueles acamados, internados. Vai de encontro à casa de cada familiar, meu Deus, entra na casa dos meus vizinhos, a cada residência aqui, Pai, na minha moradia, na minha casa, na casa, Senhor meu Deus, de cada vizinho que aqui se encontra nessa cidade, Pai. Vai de encontro, Senhor meu Deus, à casa dos meus familiares, na casa dos meus filhos, meu Deus. Vai levando providência, vai levando mansidão, vai levando paz, vai levando harmonia, Pai. Senhor meu Deus, só o Senhor é um Deus que salva, só o Senhor é um Deus que liberta, que renova e transforma a vida dos teus filhos, Senhor. Pai, vai de encontro, Pai, aquele casamento que se encontra, Senhor meu Deus, no precipício, se encontra, Senhor Jesus, a ponto de se separarem, Pai. Vai lá, Senhor Jesus, tocando no coração e na mente daquele esposo e daquela esposa, Pai, para que eles não venham a destruir suas famílias, meu Deus. Guarda, Senhor, a vida dos teus filhos, guarda, Senhor Jesus, a vida de cada um dos teus filhos, livrando-o, Senhor meu Deus, da morte, livrando, Senhor meu Deus, do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, Pai. Senhor, meu Deus e meu Pai, guarda, Senhor Jesus, a vida dos seus filhos, guarda a vida das suas filhas. Senhor, meu Deus, que nossas famílias não venham a ser destruídas, Pai. Acampa, Senhor, meu Deus, os seus anjos, Pai, na casa de cada um deles, Pai. Vai de encontro, Senhor, meu Deus, aquelas pessoas que se encontram com os pensamentos, Papai querido, cheio de maldade, Senhor meu Deus. Vai tirando, Senhor meu Deus, todo pensamento ruim da vida dos teus filhos. Vai tirando toda depressão, toda ansiedade, todo síndrome do pânico, Pai. Vai arrancando toda pedra de tropeço do caminho dos teus filhos, Pai. Para que eles possam se voltar cada vez mais para Ti, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor meu Deus, que o Senhor possa guardar, Senhor Jesus, a cada um deles, Pai. Guardando e o livrando, Senhor meu Deus, de todo mal, de todo perigo, Pai. Porque nós sabemos, Pai, que nós estamos à mercê, Senhor meu Deus, da maldade humana neste mundo. Mas que nós possamos estar sempre, Pai, na Sua presença, Te buscando, intercedendo por vidas, intercedendo, Senhor meu Deus, pela vida dos nossos filhos, pela vida dos nossos familiares. Porque nós sabemos, Pai, que muitos dos nossos familiares ainda estão distantes de Ti, Pai. Muitos dos nossos familiares, Papai querido, ainda não Te buscam, ainda não estão nos Seus caminhos. Então, que nós possamos orar por eles, nós possamos interceder pela vida deles, Pai, para que eles possam se voltar para Ti, Pai, enquanto é tempo. E nós sabemos que o caminho está se encurtando, Senhor. Nós temos que entender que o caminho, nosso caminho, estão ficando curto. Então, que antes que nós chegamos ao nosso final, nós possamos estar na Sua presença, Pai. Que o nosso nome esteja escrito no livro da vida, Senhor. O meu, o dos meus filhos familiares e de cada filho seu que aqui se encontrar nesse canal, os que ainda vão entrar, Pai, em nome de Jesus. Eu vou deixar o Salmo 91 para vocês, irmãos, como de prometido. Que vocês possam me acompanhar no Salmo 91, ouvir, acompanhar em pensamento ou ler o Salmo 91 comigo, amém? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei.
Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés o filho, o leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou. Também o livrarei e poloei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrarei e glorificarei. Dar-lhe abundâncias e lhe mostrarei de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Vamos orar, o Pai Nosso, a oração que Deus nos ensinou de todos os dias, amém? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. E todos dizem amém e graças a Deus. Que vocês possam, irmãos, entrar no canal, que vocês possam ouvir essa leitura bíblica. Leia o Salmo 91 todos os dias de suas vidas. É um salmo de libertação, é um salmo que nos fazem refugiar em Deus, que nos guarda, né? Deus está nos guardando todos os dias, a todo momento. Que vocês possam se inscrever no canal, façam seus comentários, que sejam comentários pacíficos, né, irmãos? Que tem muitas pessoas que entram para fazer uns comentários para ofender ou para magoar. Não façam isso. Coloquem seus nomes, deixem seus pedidos de oração, curta meu vídeo, se inscreva no canal para me ajudar, para que eu possa levar mais e mais a palavra de Deus, amém? Que vocês possam ficar todos na paz do Senhor, sejam guardados por Ele, que esse domingo seja abençoado na vida de cada um de vocês, amém? E daremos continuação à nossa leitura. Fiquem todos na paz do Senhor.